Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo desse sabadão. Um sábado de muitas movimentações no mercado da bola do nosso Vasco da Gama. O Vasco que segue à procura do seu atacante, ou aliás, dos seus atacantes, tem novidades para trazer. Rony e Benjamin Garré, um ponta esquerda e um atacante de muita mobilidade que foi multicampeão, vestindo a camisa do Palmeiras. Dois de alguns nomes que o Vasco hoje tem em negociações. A gente vai trazer todas essas novidades a vocês, explicar, é claro, tudo o que está acontecendo, trazer um pouquinho também sobre esses dois jogadores, tanto o Benjamin Garré, que é pouco conhecido pelo torcedor vascaíno, quanto também com relação a Rony, que, diferente de Garré, é um jogador já muito conhecido, principalmente aqui no futebol brasileiro. A gente vai trazer tudo isso, falar um pouquinho também sobre novidades com relação ao grego Evangelos Marinax. Diante disso, meu amigo torcedor, você terá aí pela frente um Boa Noite Gigante agitado, movimentado, cheio de novidades e informações para todos vocês. Entretanto, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para você que não sabe, esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, temos o Acorda Vascão saindo sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante saindo também pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante saindo pela parte da noite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei. Acompanhe de fato o nosso trabalho, sempre com muita informação e muita novidade para vocês aqui diariamente. Fechou? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui com vocês esse Boa Noite Gigante, falando rapidamente sobre Evangelos Marinax, meu amigo torcedor vascaíno, porque qual a situação que eu tenho a trazer aqui a vocês nesse Boa Noite Gigante sobre o grego, Muito se fala sobre Giuliano Bertolucci, um empresário brasileiro que é muito influente no mercado do nosso futebol e que hoje auxilia nas tratativas, com o grego. É meio que um intermediador. Ele faz a ponte entre o grupo de Marinax e o Vasco da Gama. Entretanto, não é apenas Giuliano Bertolucci que está nessa jogada, tá, meu amigo torcedor? A gente tem informação a trazer a vocês. Querendo Bertolucci, temos também o empresário Giuseppe Giogardi. Ele é mais um empresário que também está aí ajudando tanto o Vasco a vender a sua SAF para a Marinax, quanto o próprio Marinax a comprar a SAF Cruz Maltina. Para você que não sabe, Giuseppe Giogardi é um empresário muito renomado de uma forma geral no futebol. É realmente alguém muito forte no mercado da bola. Ele é casado com a brasileira Vanessa Giacomo, uma artista, que fez diversas novelas. Ele que é um brasileiro e vem também sendo uma peça muito importante, muita influência aqui nas negociações entre o grego Marinax e a SAF Cruz Maltina. Informação que temos a trazer aqui a vocês rapidamente, nesse Boa Noite Gigante sobre Marinax, até porque a gente já falou muito sobre o grego e as negociações pela SAF Cruz Maltina lá no Fala Gigante. Se você ainda não viu, vá lá para dar uma olhada. Entretanto, que temos a trazer aqui a vocês aqui mesmo, tendo aí a expectativa, esse pré-encontro marcado, esse expectativa grande para que o grego, enfim, sente com o Pedrinho para conversar. De início, a informação que temos é que um clima não tá tão legal assim. A gestão hoje, a diretoria hoje do presidente Pedrinho, de acordo com informações do jornalista Fábio Azevedo nessa manhã de sábado, ficou um pouco chateada, acho que essa é a melhor palavra, com relação à negociação pelo paraguaio Ramon Sosa. O Vasco ele tenta a contratação desse paraguaio, que pertence ao Nottingham Forest, um jogador que brilhou no Tajeres de Córdoba da Argentina, e o clube inglês do grego Marinax comprou. Entretanto, ele não vinha tendo muitas chances pelo Nottingham Forest e o Vasco entendeu que seria uma peça interessante para ter no elenco por empréstimo. O Vasco tentou esse empréstimo, entretanto não andou. Informações é que não houve uma abertura por parte do Nottingham Forest
para que esse empréstimo acontecesse. O Vasco esperava que, ao chegar para conversar com o Nottingham Forest pela negociação por Ramon Sosa, pelo fato do grego estar querendo comprar a SAF Cruz Maltina e ter o Nottingham Forest, haveria um espaço maior para essa negociação acontecer. O Vasco esperasse que o clube inglês abrisse mais as portas para uma conversa, o que definitivamente não aconteceu. No jogo seguinte, as negociações abertas, o Sosa ele voltou a ser relacionado, ao que não vem acontecendo há muito tempo, e chegou até a se titular contra o Everton, também um grande clube do futebol inglês. Então, assim, esse primeiro contato, né, entre a gestão do Vasco e a gestão do Nottingham Forest, clube do grego Evangelos Marinakis, não causou uma boa impressão. Isso acabou estremecendo um pouco as coisas aqui no Rio de Janeiro. No entanto, a informação é que os dirigentes enxergam que realmente Marinakis e o Vasco da Gama, de um modo geral, né, as partes estão em um pé de igualdade hoje, muito interessados na parte de Marinakis na compra do Vasco e na parte do Vasco muito interessados pela venda a Marinakis. Ainda, como a gente sempre está trazendo a vocês, não há uma proposta oficial na mesa. Os moldes da negociação serão diferentes do que foi firmado com a 777 há alguns anos atrás. E em breve a gente vai ter novas cenas desse capítulo. Novas cenas, né, dessa novela. Mais um capítulo dessa novela Marinakis. Mas as coisas estão andando definitivamente. Essa primeira impressão não foi tão boa. O Vasco queria que o Nottingham Forest entregasse o Ramon como se fosse um presente, boas-vindas, né, do grego para a colina histórica, mas acabou não acontecendo. Eu acho mais que certo, tá? Porque o grego está demonstrando uma seriedade. Se o Ramon Sosa é importante para o Nottingham Forest, por que vai liberar para o Vasco? Talvez, se fosse nós, daqui a uns 2, 3 anos, se realmente a venda acontecer, vamos fazer o contrário, o trabalho. Imagina se o Vasco gasta aí 70 milhões de reais com um grande jogador. Aí o atleta não dá certo. Aí a gente sabe que o Evangelos Marinakis está negociando a compra de um clube lá no interior da França. Num clube da França, vamos dizer, num clube da Itália. E aí esse jogador que o Vasco pagou 70 milhões de reais, o grego pega e joga para lá. Você iria gostar? É claro que não. Então, se a gente não gostaria que fizesse conosco, que bom que o grego não fez com o Nottingham Forest. Porque foi uma postura bem interessante que mostra definitivamente a seriedade e o profissionalismo que ele tem. Errado, ao meu ver, é os dirigentes do Vasco terem reclamado do fato do grego não ter aberto, né, a saída de Ramon Sosa para o Cruz Maltino. Concorda com isso? Deixa a sua opinião nos comentários. É claro, por mim o grego dava todo o time do Nottingham Forest para cá, mas seria, né, definitivamente uma falta de profissionalismo. Mas enfim, o Vasco, depois de não fechar com Ramon Sosa, segue aí no mercado à procura de outros nomes, né? E a gente vira a chavinha para falar não sobre um paraguaio, mas sobre um argentino, que é Benjamin Garré, tá? Esse jogador, meu amigo torcedor vascaíno, que já esteve no radar do Vasco da Gama, atleta de 24 anos de idade, canhoto, que fez toda a sua base no Manchester City e hoje se destaca no clube russo. É um jogador que definitivamente interessa ao nosso Cruz Maltino. Informações hoje que vieram lá da própria Rússia, né, uma informação do mercado russo, é que o Vasco formalizou uma proposta pela contratação de Benjamin Garré. O Vasco ofereceu ao clube que hoje detém os direitos econômicos, né, do jogador, que no caso é vou ver o nome direitinho aqui, Krylia Sovetov. O Vasco colocou na mesa €500 mil, trazendo para a nossa moeda hoje quase 3 milhões de reais. Além desse valor, o Vasco também colocou uma opção de compra fixada na casa de 4 milhões de euros, algo em torno aí de 25 milhões de reais, caso queira a compra do atleta. Então, assim, o Vasco ele iria pagar de forma imediata pelo empréstimo de um ano 3 milhões de reais, e caso daqui a um ano, no início, né, de 2026, o Vasco quisesse, compraria o jogador pelo valor de 25 milhões de reais, com uma negociação girando aí algo em torno de 28 a 30 milhões de reais no total, caso realmente viesse a ser consumida essa compra. Informações é essa, a proposta está na mesa do clube russo, entretanto não está andando. Por quê? Porque o clube russo ele quer receber os 4 milhões e meio de euros de imediato, ele quer a venda, né, de Benjamin Garré. Hoje é o que o clube russo está optando. Não quer um empréstimo, quer a venda desse jogador,
que é o atual camisa 10, né, desse clube. Realmente não tem muito sentido, olhando de uma forma geral para o meio do futebol, um clube emprestar o seu camisa 10. Você imaginaria o Vasco emprestando o Payet, o Palmeiras emprestando o Veiga? Não tem muito sentido. Você perder o seu jogador sem a certeza que ele será comprado. Então, exatamente por isso, hoje as negociações elas não estão andando. É claro, a possibilidade de um desfecho. O Vasco formalizou essa proposta. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, as coisas ainda não estão andando, pois o clube russo, volta a repetir, quer a venda e o Vasco colocou na mesa a proposta de empréstimo. É um bom jogador, Benjamin Garré. Fui dar uma olhada, né, em alguns dados dele. Eu trago aqui a vocês rapidamente informações sobre esse ponta. Cria do Manchester City, passou pelo Racing e Huracan antes de ir para o futebol russo. É um ponta canhoto de 1,71 m de altura. Atua principalmente pelo lado direito do campo, mas agora no futebol russo ele já fez essa função pelo lado esquerdo em determinados momentos. Ele gosta muito de atuar com o pé trocado, né, para trazer sempre essa bola da lateral para dentro do campo, buscando sempre finalizar ou até criar chances para seus companheiros, como um meia, um jogador com um estilo parecido do Adson, né, que a gente tem dentro do elenco. Na Premier League russa, como é chamada a liga na Rússia, ele participou de 12 gols em 20 jogos, tem 9 gols e 3 assistências. Chama a atenção a boa quantidade de vezes que ele finaliza por gol, sendo em média 2 chutes por partida. Mostra um ímpeto aí realmente de ser um atleta artilheiro e bastante agressivo com a bola. Ele teve em média 56 ações com a bola por partida, criando 3 grandes chances. Informações aqui importantes a trazer a vocês. Uma das principais características do jogador é a velocidade. Jogando muito rápido para conduzir a bola pela lateral e jogar em transições ou contra-ataques. Ótima aceleração e velocidade final. Além disso, informações é que é um jogador de ótima técnica, tem ótima relação com a bola, sempre gosta de controlá-la perto do seu corpo sem muitas dificuldades. Tem um bom passe e um cruzamento ok, nada demais nesse quesito. A principal característica dele definitivamente é a finalização. Isso é o que diferencia muito o jogador de alguns outros pontos. Jogador com um ótimo desempenho nesse quesito, né? Ele tem uma média aí de 60% de suas finalizações sempre acertando no gol. Isso automaticamente contribui para um baixo índice de grandes chances perdidas e tem uma ótima média de gols para a sua posição por jogo. Ele tem uma média de 1 gol a cada 2 jogos. Além disso, é um bom driblador, é um nome realmente muito interessante, um nome que sem a bola contribui muito. A página, né, que eu fui dar uma olhada para trazer todos esses dados, diz que seria uma ótima contratação para o Vasco. Na Argentina era um jogador bem consistente, fazendo jogos em 8 ou 80, ou seja, não tinha uma regularidade, mas já no futebol russo se provou completamente o contrário. Jogador muito consistente, referência técnica hoje do seu clube, busca o jogo o tempo todo, vai para cima, decide, chegaria sem dúvida nenhuma, de acordo com a página, para ser titular absoluto do Vasco da Gama. Então, assim, esse é o nome, tá? Benjamin Garré. O Vasco colocou esse valor na mesa, €500 mil, em torno de 3 milhões de reais, mais uma opção de compra no valor de 4 milhões de euros. Entretanto, o clube russo quer a venda. As negociações estão acontecendo. Vamos ver aí definitivamente o que irá rolar. Bom nome? Deixa a sua opinião aí nos comentários, né? É importante até falar, essa venda que o clube russo quer tem até a possibilidade de o Vasco ter o Benjamin Garré por um empréstimo, então pagar 500 mil agora, e o clube russo ainda dá a possibilidade do Vasco pagar 4 milhões e meio lá no início do ano que vem. Então, assim, pagar agora 500 mil euros, e pagar lá no início do ano que vem 4 milhões e meio de euros, sendo no caso uma obrigação de compra e não uma opção. Vamos ver, vamos ficar ligado, vamos ficar de olho, a gente, é claro, vai trazer tudo a vocês. Para fechar o vídeo aqui, para fechar com vocês esse Boa Noite Gigante, falar sobre Rony, tá? Porque tivemos agora há pouco uma informação dada pelo jornalista Thiago Gomes, que nesse momento o Rony estaria mais perto do Vasco da Gama. Informações é que o acordo ainda está distante de acontecer, entretanto teria avançado um pouco nessa manhã, tarde de sábado, dia 8 de fevereiro. O que eu tenho a trazer a vocês sobre o Rony é o seguinte: o Rony ele pede muita grana de salário. O Rony ele quer receber um salário de R$1.600.000 por mês. O Vasco não colocou esse valor na mesa do Palmeiras, do jogador.
colocou um valor de R$ 1 milhão, dividindo o salário que hoje é o que o Rony recebe, 1 milhão, com o próprio Palmeiras. A proposta do Vasco, que eu tenho a trazer e a gente está jogando limpo, jogando aberto, é a pior entre a proposta do Vasco, do Atlético e do Fluminense. A proposta do Vasco da Gama é a pior. O que pesa favoravelmente ao Vasco, né, é a boa relação com o Palmeiras. E além disso também, a informação que eu tenho é que o pai do Rony é um torcedor vascaíno, que é muito pesado também. O Rony estaria realizando o sonho do seu pai e automaticamente de muitos da sua família. Mas a gente está falando de futebol profissional, a gente está falando de dinheiro. A gente sabe muito bem que no futebol de hoje em dia, a paixão, esse amor pelo clube fica de lado mediante a grana. Então, assim, não podemos confirmar nada, não podemos falar aqui que pelo fato do pai do Rony ser um torcedor do Vasco, isso fará jogar no Vasco da Gama. Não podemos falar que pelo fato da boa relação entre a diretoria do Vasco e do Palmeiras, o Rony será um jogador do Vasco, o Palmeiras venderá o Rony para o Vasco. Não podemos falar nada disso. Entretanto, há sim, e não tem por que esconder, uma possibilidade. Mas, diante de Vasco, Fluminense e Atlético, o Vasco é o que formalizou a pior proposta. O Fluminense tem uma proposta de compra junto ao Palmeiras, o Atlético tem uma proposta de compra junto ao Palmeiras e o Vasco tem uma proposta de empréstimo. O Palmeiras está disposto até a fazer esse empréstimo com o Vasco de acordo com informações. Mas o Vasco precisa chegar a acordo com o Rony também. E o desejo hoje até do Rony é uma venda definitiva. O Rony não quer ser emprestado. O Rony quer, se for para sair em definitivo, já saber qual será o seu novo clube daqui para frente. E isso o Vasco não está disposto a fazer. O Vasco não está disposto a pagar mais de 30 milhões de reais e nem está disposto a investir alto pela compra do Rony. Se for para investir, o Vasco prefere investir em um outro jogador. Vale a pena? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. O último vídeo desse sabadão. E já a gente está de volta com o nosso Acorda Vascão, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.